Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo de utilidade pública. E hoje nós vamos falar sobre caixa acoplada. Vamos aprender como trocar um reparo da caixa acoplada, como trocar o kit completo desta caixa e também como identificar um defeito em uma caixa acoplada. Vamos começar desmontando a caixa acoplada. Em primeiro lugar, nós vamos desligar o registro geral do banheiro. Vamos dar a descarga na caixa completa, vamos deixar ela vazia e vamos sacar essa peça, o engate. É possível de tirar com a mão, mas se você tiver um alicate tipo esse ou um alicate comum, saca essa peça para a gente fazer a retirada da caixa. Já dei descarga, deixei a caixa limpa. Com o auxílio de uma chave de fenda ou só com a mão, normalmente eu faço esse reparo sem auxílio de nenhuma ferramenta. Mas se você tiver a ferramenta, pode ser útil, vai te ajudar. Eu vou colocar no parafuso da caixa e a gente vai sacar esse parafuso. São dois parafusos, um da direita, outro da esquerda. Depois de tirar os parafusos, eu vou tirar a caixa e eu vou colocar ela em um local seguro. Isso é muito fácil de escorregar e você quebrar ela e ainda acontecer um acidente. Este é um mecanismo de duplo acionamento. A gente tem o acionamento de meia caixa e o acionamento da caixa inteira. Conhecendo o mecanismo, aqui é o ladrão e aqui é o mecanismo de entrada, sendo aqui a boia. Esse mecanismo ele é responsável para regular a quantidade de água que a gente vai colocar na caixa. Vamos fazer a retirada do mecanismo completo. Próximo passo, a gente vai trocar o mecanismo para um mecanismo simples, para vocês também conhecer como funciona o mecanismo simples. Com o auxílio de uma fazer a retirada do mecanismo de entrada. Esse mecanismo, pessoal, ele não tem reparo, tá? É muito raro a gente encontrar. Esse é o reparo de vedação. Então, quando ele começa a vazar, é só outra peça. A gente troca esse mecanismo de entrada, tá bom? Essa peça aqui, que é o acionamento, ela tem essa regulagem. Às vezes a gente coloca a tampa na caixa e fica vazando um pouquinho. Então tem a opção aqui de puxar ele um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, usando essa travinha aqui, tá? Esse é um mecanismo da marca Roca. Por que eu estou falando a marca? Porque vai ter outros mecanismos que são diferentes. Só para a gente ter um pouquinho mais de intimidade com alguns mecanismos, eu vou tirar esse mecanismo aqui. Eu, particularmente, sou apaixonado por esse. Por quê? O acionamento dele é mais fácil. Você só vai pegar aqui e vai encaixar. Então, não vai desregular. Nunca. Esse é da Hydra. Como falei, a marca do outro, a gente vai falar desse também. Aqui é o ladrão. Esse ladrão ele é regulável. Eu posso deixar a caixa com 6 litros ou com 12 litros. A gente vai colocar e vai regular a caixa na quantidade de água que a gente quiser. Se ela passar do volume de água, a água vai entrar pelo ladrão e vai sair, vai cair dentro do vaso. Isso não pode acontecer, senão você vai ter uma conta de água mais cara, tá bom? Sempre muito cuidado com esses detalhes dessas peças. O mecanismo de acionamento simples, ele já tem algumas particularidades. O mecanismo de entrada é a mesma coisa, só muda o modelo, mas é a mesma coisa. O mecanismo do outro, mesmo funcionamento. O mecanismo de saída ele já é totalmente diferente. É o que nós vamos montar e depois nós vamos falar mais sobre ele, que é um mecanismo bastante utilizado aí na maioria das casas.
Vamos fazer a substituição aqui, tirar essa peça. Ele vem lacrado. Vamos retirar o lacre. Essa borrachinha ela fica por dentro da caixa. Essa peça, eu vou tirar ela para facilitar, para me mostrar para vocês. Isso aqui é o obturador. Essa pecinha ela é a responsável pela vedação da água e a liberação da água ao mesmo tempo, para a gente dar descarga no vaso. Esse é o principal ponto de vazamento em uma caixa acoplada. Percebe que ela tem uma borrachinha aqui? Essa borrachinha, com o tempo, a corrosão da água, muito cloro, ela começa a ficar assim, ó. Ela começa a levantar os cantinhos e quando ela levanta, a água entra por baixo e começa a dar aquele vazamento. Uma dica: sempre é necessário trocar essa peça uma vez ou 2 vezes por ano. Você vai evitar custo na sua conta de água. Normalmente ela dá vazamento com esse período de um ano e um pouquinho. Se for de uma marca de melhor qualidade. Essa da marca Sense, eu indico a Sense, eu indico a Astra, que é a mais conhecida e está entre as melhores também no mercado. Ao colocar essa peça, a gente tem o furo aqui do parafuso. Então é sempre bom observar e deixar o furo do parafuso livre, para a gente não ter problema na hora de colocar e na hora de tirar o parafuso. Então coloquei a peça aqui. Esse aperto aqui eu consigo fazer ele até manualmente. Ó, essa pecinha vai aqui. Como ela tem uma borracha pelo lado de dentro, é uma borracha mais grossa, então o que eu costumo fazer? Eu faço um pouquinho de força na parte interna da caixa e aperto com a mão mesmo. Não vai dar vazamento. A gente vai pegar o anel de vedação ou a bolsa de vedação, essa peça, e ela vai aqui, ó. Isso vai fazer a vedação entre a caixa e o vaso. A nossa caixa ela está montada, ok? Mecanismo de entrada, mecanismo de saída. Vamos colocar o obturador, prometi para vocês que ia colocar. Ele tem essa travinha, é só chegar aqui. Encaixou, tá pronto. Quando eu for colocar a tampa, a gente vai ver esse detalhinho da corrente, que é muito importante também para a gente não ter fuga de água. Essa peça aqui, que é o acionamento, nós vamos trocar ela. Ela só serve para esse mecanismo, ela não vai servir em outro mecanismo, tá? Esse mecanismo aqui da Hydra, o acionamento dele é totalmente diferente. Ele tem só esse furinho e você vai pegar ele e vai encaixar aqui, ó. Vou apertar essa pecinha e vou encaixar. Então ele está pronto, meia descarga, descarga completa. É muito prático esse acionamento. Gosto muito dele, ajuda a gente a trabalhar. Então vamos. Vamos sacar esse e vamos colocar o acionamento dessa marca que estamos usando, que é da Sense. O mesmo sistema, vou tirar ele aqui. Vamos colocar ele, vira ele na posição que ela vai ficar lá naquela correntinha que a gente acabou de colocar. Aqui também não precisa de auxílio de chave, tá? Eu gosto de pegar ele, colocar e pegar aqui a letra e colocar bem certinha para ficar bonitinho, ficar uma coisinha bem padronizada. Mas se você não for tão detalhista, ele vai funcionar do mesmo jeito. E aqui, essa hora que a gente vai ter um pouquinho de dificuldade para colocar ele. Então aqui precisa de ter um pouquinho de atenção.
essa pecinha é a pecinha que vai me dar a regulagem da caixa, se ela vai ficar mais alta ou mais baixa na hora de dar a descarga. É sempre bom que ela fica bem justinha. Então nós vamos fazer uma base aqui, vamos colocar ele e vou pegar essa outra peça para encaixar aqui. Se ela ficar muito folgada, não vai dar descarga. E se ela ficar muito puxada, a descarga vai ficar sempre acionada. Coloquei a pecinha aqui. Então aqui a gente vai colocar ela no lugar e vamos testar. Ó. Ela ficou justinha. Quando eu aperto aqui, eu sinto que ela vai puxar o obturador. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, só para vocês entenderem como que o mecanismo funciona. Ó, apertei aqui, ela subiu lá e a água vai passar e vai dar a descarga. Assim funciona uma caixa de descarga. Ah, como descobrir um vazamento na caixa de descarga? Isso é muito importante a gente falar sobre isso. Dica para vocês, como identificar por onde está tendo um vazamento na caixa acoplada. Veja que a gente temos aqui o mecanismo de entrada, a boia, e temos o mecanismo de saída. O mecanismo de entrada, a gente só consegue entrar a água por aqui. Já no mecanismo de saída, nós temos duas fugas de água. Aqui pelo ladrão e aqui pela descarga. Quando a gente dá descarga, então tem uma vazão, um fluxo maior de água. Mas se esse mecanismo aqui tiver com problema e continuar saindo água, para ela não transbordar para fora do vaso, ela vai transbordar por aqui, pelo ladrão. Então, o primeiro ponto a observar, a caixa ela está acima do nível, está vazando por dentro, o nosso problema é no mecanismo de entrada. Ele não parou a boia, continuou entrando água e ela deu esse vazamento por aqui. Pode ser simplesmente que a gente vai conseguir resolver o problema com a regulagem aqui. Ó. Vamos aumentar ou diminuir o curso da boia, deixando o nível abaixo aqui do ladrão. É muito importante observar esse nível de água para não ter um desnivelamento. O outro ponto, que é o ponto mais comum, é esse vazamento por aqui. Se a caixa não está transbordando e eu estou perdendo água aqui, eu vou pegar aqui e vou tirar o obturador, a gente já falou sobre ele. Tirei. Simplesmente vou comprar um. A maioria deles é padronizado, tá? A maioria dos obturadores tem a mesma função e o mesmo formato. Troquei o obturador e a minha caixa está novinha. Se você quer já reparar tudo de uma vez, é esse processo que fizemos aqui. Trocar todo o mecanismo, mas a gente pode ir por parte. Trocar o acionamento, que pode estar quebrado, mecanismo de saída ou o mecanismo de entrada. Para não alongar muito o vídeo, eu vou parar por aqui. Mas se você ficou com alguma dúvida, se inscreva aqui nos comentários, que se necessário for, faremos um outro vídeo ou tiramos a sua dúvida. Ah, e não se esqueça de inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha, ative o sininho e compartilhe o nosso vídeo. Conto com a sua ajuda. Muito obrigado.